Poucos países despertam tantas opiniões diferentes quanto a Rússia. Para algumas pessoas, ela representa um império de proporções gigantescas, marcado por uma história poderosa, invernos rigorosos e cidades monumentais. Para outras, é um lugar cercado por mistérios, estereótipos e notícias que nem sempre mostram como é o cotidiano de quem realmente vive ali. Mas afinal, como é a vida na Rússia longe das manchetes? Como vivem milhões de pessoas espalhadas pelo maior país do planeta? Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia ocupa cerca de 1/8 de toda a superfície terrestre. Seu território é tão extenso que atravessa 11 fusos horários e liga a Europa ao extremo leste da Ásia. Viajar de trem entre algumas cidades russas pode levar vários dias, cruzando florestas, montanhas, rios gigantescos e regiões praticamente desabitadas. Essa dimensão faz com que a vida dos russos seja extremamente diversa. O cotidiano de alguém em Moscou é completamente diferente da rotina de quem mora na Sibéria ou nas regiões próximas ao Oceano Pacífico. Moscou, a capital, impressiona pela mistura entre tradição e modernidade. Arranha-céus de arquitetura contemporânea convivem com igrejas de cúpulas coloridas, palácios históricos e avenidas largas construídas durante diferentes períodos da história do país. O metrô da cidade, considerado um dos mais bonitos do mundo, mais parece um museu subterrâneo. Algumas estações possuem lustres enormes, colunas de mármore, mosaicos e esculturas que transformam um simples trajeto em uma experiência cultural. Apesar dessa grandiosidade, a vida cotidiana costuma ser bastante organizada. O transporte público funciona de forma eficiente, os parques ficam cheios durante o verão e a população aproveita intensamente os poucos meses de clima mais quente. Isso acontece porque o inverno russo pode ser extremamente rigoroso. Em diversas regiões, temperaturas abaixo de zero fazem parte da rotina durante vários meses do ano. Em cidades da Sibéria, os termômetros podem registrar marcas inferiores a 40 graus negativos, exigindo roupas especiais e uma preparação que para muitos estrangeiros parece difícil de imaginar. Mas o frio não impede que o país funcione. Pelo contrário, os russos aprenderam ao longo dos séculos a adaptar sua rotina às condições climáticas. Escolas, hospitais, transportes e comércios continuam funcionando normalmente mesmo durante fortes nevascas. É justamente essa capacidade de adaptação que ajuda a explicar uma característica frequentemente associada ao povo russo, a resiliência. Ao longo da história, o país enfrentou guerras, mudanças políticas profundas, crises econômicas e desafios naturais enormes. Ainda assim, preservou uma identidade cultural muito forte. E é essa combinação entre um território gigantesco, uma história intensa e um cotidiano muito diferente do imaginado por boa parte do mundo que faz da Rússia um dos países mais fascinantes e também um dos mais incompreendidos do planeta. Quando se fala em qualidade de vida na Rússia, muitas pessoas imaginam um país onde tudo gira em torno do frio e da política. No entanto, a realidade do dia a dia é muito mais ampla. Nas grandes cidades, milhões de russos levam uma rotina parecida com a de outros centros urbanos do mundo. Trabalham, estudam, utilizam transporte público, frequentam parques, cafeterias, centros comerciais e passam tempo com a família nos finais de semana. Moscou e São Petersburgo, por exemplo, possuem uma infraestrutura moderna, com avenidas movimentadas, estações de metrô eficientes, ciclovias, museus, teatros e uma vida cultural bastante ativa. A educação sempre ocupou um papel importante na sociedade russa. O país possui uma tradição reconhecida nas áreas de matemática, engenharia, física e ciências. E universidades russas formaram pesquisadores e profissionais que contribuíram para importantes avanços tecnológicos ao longo da história. Não por acaso, a antiga União Soviética protagonizou uma das maiores disputas científicas do século quente durante a chamada corrida espacial. Foi de lá que saiu o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik, e também o primeiro ser humano a viajar para o espaço, Yuri Gagarin. Outro aspecto interessante é a relação dos russos com a cultura. A literatura ocupa um lugar de destaque e nomes como Tolstói, Dostoiévski e Chekhov continuam sendo estudados dentro e fora do país. O ballet também faz parte da identidade nacional, com apresentações conhecidas internacionalmente por seu alto nível técnico. Além disso, concertos de música clássica, peças de teatro e exposições de arte atraem milhares de visitantes todos os anos, mostrando que a vida cultural vai muito além da imagem frequentemente associada apenas à política ou aos conflitos internacionais. Quando chega o inverno, a rotina naturalmente muda. Os dias ficam mais curtos e, em algumas regiões, o sol aparece por poucas horas.
Mesmo assim, a população continua realizando atividades ao ar livre. Patinação no gelo, hóquei, esqui e caminhadas na neve são práticas comuns durante essa época. Para muitos russos, o inverno não representa um obstáculo, mas sim uma estação que faz parte da identidade do país. As cidades se adaptam rapidamente, ruas são limpas após as nevascas e o transporte continua operando normalmente na maior parte do tempo. No entanto, viver em um território tão grande também apresenta desafios. Enquanto Moscou possui uma economia forte e infraestrutura comparável às maiores capitais do mundo, algumas regiões mais distantes enfrentam dificuldades relacionadas ao clima, à distância entre cidades e ao acesso a determinados serviços. Essa diferença regional faz com que não exista uma única resposta para a pergunta: como é viver na Rússia? A experiência de quem mora em uma metrópole europeia do país pode ser completamente diferente daquela de uma família que vive em pequenas cidades da Sibéria ou do extremo leste russo. Talvez seja justamente essa diversidade que torne a Rússia tão difícil de definir. O maior país do mundo abriga culturas, paisagens e modos de vida muito diferentes entre si. Quem observa apenas as notícias internacionais dificilmente consegue enxergar essa variedade. Dos aspectos que mais surpreendem quem visita a Rússia pela primeira vez é perceber que muitos estereótipos simplesmente não correspondem à realidade. Existe a ideia de que os russos são pessoas frias e pouco receptivas, mas essa impressão costuma acontecer apenas no primeiro contato. Na cultura russa, não é comum sorrir para desconhecidos na rua ou iniciar conversas sem motivo, como acontece em alguns outros países. Para eles, um sorriso tem significado e normalmente é reservado para momentos sinceros. Isso faz com que muitos turistas confundam discrição com falta de simpatia. Depois que a confiança é conquistada, a situação muda completamente. A hospitalidade é uma característica muito valorizada. Receber amigos e familiares em casa, preparar refeições especiais e passar horas conversando faz parte da tradição de muitas famílias russas. É comum que um simples convite para tomar chá acabe se transformando em um longo encontro, acompanhado de doces, pães, sopas e pratos típicos preparados com bastante cuidado. A culinária também reflete a história e o clima do país. Durante séculos, os invernos rigorosos exigiram alimentos capazes de conservar energia por mais tempo. Sopas quentes, batatas, carnes, cogumelos, peixes, cereais e vegetais conservados são presença constante na mesa. Pratos como o borscht, uma sopa feita tradicionalmente com beterraba, e os pelmeni, pequenos pastéis recheados com carne, são consumidos em diversas regiões. Embora existam diferenças entre as culinárias locais, a comida costuma transmitir uma sensação de conforto, especialmente durante os meses mais frios do ano. Outro ponto curioso é o enorme contato dos russos com a natureza. Apesar das grandes cidades, boa parte da população valoriza momentos longe dos centros urbanos. Muitas famílias possuem uma dacha, uma casa de campo utilizada principalmente nos finais de semana e durante o verão. Nesses locais, é comum cultivar hortas, plantar frutas, descansar e aproveitar o contato com florestas e lagos. As paisagens naturais do país impressionam pela diversidade. A Rússia abriga desde extensas florestas de coníferas até cadeias de montanhas, vulcões ativos, tundras congeladas e o famoso Lago Baikal, considerado o lago de água doce mais profundo do planeta. Em algumas regiões, é possível observar fenômenos naturais como a aurora boreal durante o inverno, atraindo visitantes do mundo inteiro. Nos últimos anos, a tecnologia também passou a fazer parte de forma cada vez mais intensa do cotidiano. Aplicativos para transporte, pagamentos digitais, compras online e serviços públicos eletrônicos são amplamente utilizados nas grandes cidades. Em muitos aspectos, a rotina urbana russa se aproxima da encontrada em outras grandes metrópoles do mundo. Isso mostra que, apesar da imagem muitas vezes associada apenas ao passado ou à geopolítica, a vida moderna na Rússia continua evoluindo e acompanhando diversas transformações tecnológicas. Ao observar esses detalhes, fica evidente que viver na Rússia é muito mais complexo do que sugerem os estereótipos. Existe uma sociedade formada por pessoas que trabalham, estudam, criam suas famílias, preservam tradições e enfrentam desafios comuns a muitos outros países. Conhecer esse lado menos divulgado ajuda a entender por que a Rússia continua despertando tanta curiosidade e por que é impossível resumir um território tão vasto e diverso em poucas imagens ou manchetes. No fim das contas, tentar definir a Rússia com apenas uma palavra seria praticamente impossível. O maior país do mundo reúne características que muitas vezes parecem contraditórias.
Ao mesmo tempo em que abriga algumas das cidades mais modernas da Europa, também possui regiões tão isoladas que parecem ter parado no tempo. Enquanto milhões de pessoas vivem em grandes centros urbanos cercados por tecnologia e infraestrutura, outras mantêm um estilo de vida fortemente ligado à natureza e às tradições locais. Quem observa a Rússia apenas pelos noticiários costuma conhecer apenas uma pequena parte dessa realidade. As notícias normalmente destacam questões políticas, conflitos internacionais e decisões de governo, mas raramente mostram como é a rotina das pessoas comuns. A maioria dos russos está preocupada com assuntos muito parecidos com os de qualquer outro lugar do mundo: trabalhar, cuidar da família, estudar, construir uma carreira e aproveitar os momentos de descanso. Outro aspecto que merece destaque é a enorme riqueza cultural preservada ao longo dos séculos. Igrejas de arquitetura impressionante, fortalezas históricas, museus, teatros e monumentos espalhados por diferentes cidades lembram constantemente a importância da Rússia na história mundial. Caminhar por locais como a Praça Vermelha, em Moscou, ou pelas elegantes avenidas de São Petersburgo é perceber como diferentes períodos históricos deixaram marcas profundas na identidade nacional. Ao mesmo tempo, festivais populares, músicas tradicionais e costumes familiares continuam vivos, passando de geração para geração. A natureza também ocupa um lugar especial na vida dos russos. Além do famoso Lago Baikal, o país abriga algumas das maiores florestas do planeta, milhares de rios, cadeias montanhosas e uma enorme variedade de animais. Em determinadas regiões, ainda é possível encontrar paisagens praticamente intocadas pelo ser humano. Essa proximidade com ambientes naturais influencia costumes, esportes e até a culinária de muitas comunidades, criando uma relação de respeito com o território em que vivem. Apesar de todos os desafios enfrentados ao longo de sua história, a Rússia continua sendo uma das nações mais influentes do mundo. Sua participação em áreas como ciência, exploração espacial, literatura, música clássica e engenharia deixou contribuições importantes para a humanidade. Ao mesmo tempo, o país segue passando por transformações econômicas, tecnológicas e sociais que moldam o cotidiano de milhões de pessoas. Como acontece em qualquer grande nação, existem diferenças regionais, opiniões diversas e realidades muito distintas entre si, tornando impossível resumir a vida de todos os russos em uma única narrativa. Talvez a maior surpresa para quem decide conhecer a Rússia seja descobrir que ela é muito mais humana do que os estereótipos costumam mostrar. Por trás das temperaturas extremas, da grandiosidade do território e das manchetes internacionais, existe uma população que preserva tradições, valoriza a família, aprecia a cultura, enfrenta desafios diários e continua construindo sua história. É justamente esse lado menos conhecido que transforma a Rússia em um dos países mais intrigantes do planeta. No fim, responder à pergunta "como é a vida na Rússia?" exige muito mais do que olhar um mapa ou acompanhar as notícias. É preciso entender sua história, sua cultura e, principalmente, o cotidiano de quem vive ali todos os dias. Talvez você continue concordando ou discordando de muitas coisas relacionadas ao país, mas uma conclusão é difícil de evitar. A Rússia é muito mais complexa do que normalmente imaginamos. E talvez seja exatamente essa complexidade, cheia de contrastes e de histórias pouco conhecidas, que faz milhões de pessoas continuarem fascinadas por um lugar que ainda guarda muitos segredos para quem está disposto a olhar além das aparências. Agora, eu faço um pedido, deixe o like e inscreva-se no canal. Vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer aqui na tela final.